O regresso. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear nossa imensa gratidão. Tarô, Arcano 22, o regresso. A verdade. A coroa da vida. Triunfo. Tudo sai bem. Poder. Força. Boa sorte. Verdade. Vitória. Triunfo. Tudo sai bem. Letra, tal. Poder. Força. Boa sorte. PE, a potestade de manifestar a vida em infinitas formas. PM, o conhecimento supremo é bem-aventurança. PF, inspiração, trabalho e recompensa convenientes. ET, sai o sol e põe-se o sol, e outra vez volta a seu lugar, onde torna a nascer. AA, sol. EG, o êxito está ao alcance de sua mão, na amizade está seu maior apoio, use a imaginação, não se submeta a ela. D, longa vida, herança, vitórias, aptidão para vencer obstáculos. R, rivais que disputam os afetos, situação incerta. Déspota, tirano, familiar dominante. Tav. Letra hebraica, tal. Axioma transcendente, sai o sol e põe-se o sol, e outra vez volta a seu lugar, onde torna a nascer. Quando fazemos um pedido, muitas vezes os anjos dão-nos a resposta mostrando-nos o relógio. O discípulo deve fixar-se na hora indicada pelo relógio. Esse é o relógio do destino, na hora está a resposta. Na alegoria esotérica sempre nos é respondido com um relógio. Temos de aprender a entender esse relógio. Horário, 13ª. Hora de Apolônio. Elemento de predição, promete longa vida, heranças, distinções, desfrute de deleites honestos, rivais que disputam os afetos, amigos que vigiam por nós, obstáculos e aptidão para vencê-los, situações incertas e contingências que as esclarecem. Nos arcanos 21 e 22 há uma confusão de imagens. O VM Samael trocou as imagens explicando. O arcano 21 tem sido confundido com o arcano 22, o qual é a coroa da vida. O arcano 21 é o eloco do tarô ou na transmutação. A soma cabalística dá-nos 2 mais 1 igual 3. No arcano 21 iniciado tem de lutar contra os 3 traidores de Irabif, o demônio do desejo, o demônio da mente e o demônio da má vontade. Estamos usando a simbologia usada pelo VM Samael. Aqueles que não entendem dessa forma e decidiram usar a outra simbologia, apresentada também em Aquário, um novo êxodo, podem simplesmente mudar a imagem da carta e o texto em seu verso pelo texto da 21. A parte e a letra Shin não muda. A imagem ficaria assim. Arcano 1:22, o triunfo. A coroa da vida. 13ª hora, existe uma hora 13, que é a da liberação. O que passa pelas 13 portas da misericórdia se converte em um Deus inefável de resplandecente beleza. O zodíaco está constituído pelas 12 portas de misericórdia. A porta 13 é a da liberação. Há que morrer para viver. Há que morrer e ressuscitar. As horas de Apolônio são 12, os 12 aeons. Porque quem quiser passar ao 13º aeon tem que deixar o corpo físico e, então, não poderá mais servir à humanidade. Viverá no Aeon 13, que é a região de Átala, ou falando em puro sânscrito, preparando-se para entrar no absoluto e manifestado. Porém, se alguém quiser servir à humanidade, deve permanecer no Aeon 12. O arcano 22 é a coroa da vida, o regresso à luz, a encarnação da verdade dentro de nós. A síntese cabalística do arcano número 22, 2 mais 2 igual 4, homem, mulher, fogo, água, o Ior Revalre, homem, mulher, falo, útero. Eis aqui o santo e misterioso tetragramaton, o santo 4. Descrição da lâmina. Nas águas da vida está a cruz svástica simbolizando o chakra muladhara de 4 pétalas. Uma mulher tocando uma harpa, que representa a verdade, está a pulsar a lira sexual de 9 cordas até encontrar a nota-chave. Na parte superior, os 4 deuses da morte, Mesta, Api, do Amuk e Kebsenuf, representam os 4 elementos, terra, água, fogo e ar. Os 4 animais misteriosos da alquimia sexual.
Sobre os 4 deuses da morte encontramos a serpente sagrada que ilumina a esfera de Ra concedida ao adepto osiriano, filho da luz. Interpretação. No capítulo anterior vimos os mistérios da transmutação, ciência que permite nossa transformação. O regresso, poderíamos dizer, é a culminação de uma obra e o começo de outra. No regresso encontramos o homem revestindo-se com a pele de tigre, símbolo do ocultismo prático, com a cruz tão em sua destra, símbolo da alquimia, com a gadanha, símbolo da morte mística, disposto a combater o crocodilo de sua natureza inferior. Nota do editor: aqui se está usando a outra simbologia, a outra imagem da carta. No regresso, encontramos o poder e a força, resultados de nossos trabalhos conscientes em nossa lua psicológica. Este arcano define a posição que devemos ter frente ao nosso caminho, frente a Deus e a nós mesmos. O regresso nos mostra um triunfo e nos permite continuar a viagem revestindo-nos com a fé solar, com a sabedoria para encontrar os mistérios ocultos de nossa natureza interior. Neste arcano devemos nos integrar com nosso Rafael interior, o qual dirige em nós a saúde. É necessário que vivamos praticando, diariamente, todos os métodos e sistemas que a natureza nos ensina para conservar a vida. Nos lares onde se pratica esta doutrina, não deve existir nenhuma classe de violações da lei que atente contra a vida. A pessoa que pratica esta doutrina está proibido matar a vida porque aquele que tira a vida perde o direito de viver. Isto temos que entender à luz da filosofia oculta. Estamos trabalhando com a finalidade de prolongar a vida até mais além. Estamos nos momentos em que se definem as duas formas de vida, a vida orgânica e a vida espiritual. A vida orgânica é mecânica, se manifesta nas correntes que dirigem a evolução e a involução, e a vida espiritual se projeta em oitavas superiores estabelecendo-se nas diferentes dimensões do cosmos, dando existência real e imortalidade. Quem vive esta doutrina deve procurar viver sadiamente. Mente sadia, vida sadia. A vida é um dom que a natureza nos dá na parte orgânica para que, daí, trabalhemos para encarnar a vida espiritual que continua com novos organismos mais além da tumba, expressando os valores conscientivos do homem e do espírito. Deve-se pedir ao arcanjo Rafael que derrame sobre nós a graça da saúde. Significado esotérico. O arcano 22 é a coroa da vida, o regresso à luz, a encarnação da verdade em nós. Amados discípulos, precisais de desenvolver cada um dos 22 arcanos maiores do tarô dentro de vós próprios. Eres imitatus, ou seja, outros colocaram-vos na senda do fio da navalha. Esforça-te para chegar a adeptus, este é o produto das suas próprias obras, é aquele que conquista a ciência por si mesmo, é o filho do seu próprio trabalho. Temos de conquistar o grau de adeptus saindo do estado animal, adquirindo consciência. A Gnosis ensina as 3 etapas pelas quais tem de passar todo aquele que trabalha na forja acesa de Vulcano. Estas são: primeiro, purificação. Segundo, iluminação. Terceiro, perfeição. Acontece que os curiosos, ao ingressarem nos nossos estudos gnósticos, querem imediatamente a iluminação, o desdobramento, a clarividência, o magismo prático etc. e quando não conseguem isto logo se retiram. Ninguém pode chegar à iluminação sem que primeiro se detenha purificado. Só quem consegue a purificação, a santidade, pode entrar na senda da iluminação. Existem, também, muitos estudantes que entram nos nossos estudos por pura curiosidade e querem ser sábios imediatamente, mas Paulo de Tarso afirma: falamos a sabedoria entre os perfeitos. Somente aqueles que chegaram à terceira etapa são perfeitos, somente entre eles se pode falar a sabedoria divina. No Velho Egito dos faraós, dentro da maçonaria oculta estas 3 etapas do caminho são: primeiro, aprendizes. Segundo, companheiros. Terceiro, mestres. Os candidatos permaneciam no grau de aprendizes durante 7 anos ou mais, só quando os hierofantes estavam já completamente certos da purificação e da santidade do adepto, poderia este então passar à segunda etapa. Realmente só depois 7 anos de aprendiz começa a iluminação. A coroa da vida é o nosso resplandecente dragão de sabedoria, o Cristo interno. Do Ein Sof, a estrela atômica que sempre nos sorriu, emana a Trindade Santa. 1, monada, mais 3, Trindade, igual a 4, tetragrammaton. O arcano 22, cabalisticamente somado dá 2 mais 2 é igual a 4, tetragrammaton. O resultado é o Santo 4, o misterioso tetragrammaton, o Yod Revalre, homem, mulher, fogo e água, homem, mulher, falo e útero.
Agora compreendemos por que o arcano 22 é a coroa da vida. O Apocalipse diz-nos: e não temas nada do que terás de sofrer. Eis que o demônio fará meter na prisão alguns de vós a fim de serem provados, e tereis tribulação durante 10 dias. Sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse 2, 10. A prisão é o cárcere da dor e os 10 dias são as tribulações enquanto estejais submetidos à roda dos retornos e ao karma. Aquele que recebe a coroa da vida liberta-se da roda dos retornos, da recorrência e do karma. A coroa da vida é tríplice, tem 3 aspectos. Primeiro, o ancião dos dias. Segundo, o Filho adorável. Terceiro, o Espírito Santo muito sábio. A coroa da vida é o Homem-Sol, o Rei-Sol tão festejado pelo Imperador Juliano. A coroa da vida é o nosso incessante hálito eterno, para si mesmo profundamente ignoto, o raio particular de cada homem, o Cristo. A coroa da vida é Keter, Shokmi Bina, um Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele que é fiel até a morte recebe a coroa da vida. No banquete do Cordeiro, resplandecem como sóis os rostos de todos aqueles santos que o encarnaram. A branca e imaculada toalha do altar está tingida com o sangue real do Cordeiro imolado. O que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2, 11. Aquele que não vencer, divorciar-se-á do bem-amado e afundar-se-á no abismo. Aqueles que entram no abismo passarão pela segunda morte. Os demônios do abismo vão se desintegrando lentamente através de muitas eternidades. Essas almas perderam-se. Aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quando recebemos a coroa da vida, o Verbo faz-se carne em cada um de nós. Todo o santo que alcança a iniciação venusta recebe a coroa da vida. O nosso amadíssimo Salvador, Jesus Cristo, alcançou a iniciação venusta no Jordão. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como de Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1h14. A luz veio às trevas, porém as trevas não a reconheceram. João 3h19, e Ele é o Salvador porque nos trouxe a coroa da vida, viveu o seu sangue por nós. Precisamos de chegar à suprema aniquilação do eu para receber a coroa da vida. Precisamos de ressuscitar o Cordeiro dentro de nós próprios. Precisamos da Páscoa da ressurreição. A iniciação nos arcanos. Este arcano é a coroa da vida, o regresso à luz, a encarnação da verdade em nós próprios. Diz o Apocalipse: sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Indubitavelmente isto merece ser estudado profundamente, lembremo-nos da coroa dos santos. Na glândula pineal existe a igreja de Laodiceia. Na época dos hiperbóreos existia uma virgem com esse nome que levava as oferendas a Delos ou Delfos, da antiga Grécia. Este arcano representa uma coroa radiante de muitos raios, é o próprio chakra Sahasrara situado na glândula pineal. Quando o fogo sagrado da Kundalini chega à pineal, põe em movimento esse loto das 1000 pétalas. Aprofundando mais, convém saber que a mãe Kundalini vem a desposar-se com o Espírito Santo na glândula pineal. O Espírito Santo é o terceiro logos ou vulcano da mitologia grega, é o Mahashon tibetano. A Kundalini desenvolve-se, evolui e progride dentro da aura do Mahashon. Assim, pois, na glândula pineal vibra intensamente o tattva sagrado de Shiva Shakti, quer dizer a divina mãe Kundalini e terceiro logos. Tattva é a vibração do éter. A santidade absoluta não se pode conseguir até que se acabe totalmente com os 3 traidores que assassinaram Irabif, o qual é o mestre construtor do Templo de Salomão. Sebal, o demônio do desejo, Mapopi, Judas. Ortelut, o demônio da mente, Rai, Pilatos. Soquim, o demônio da má vontade, Nebt, Caifás. O objetivo do nosso estudo é deixar de ser demônios. Judas é o demônio do desejo. É um demônio terrivelmente perverso e toda a gente o tem. Todos nós somos demônios e deixar de o ser somente corresponde aos mistérios iniciáticos. É preciso reconhecer que somos demônios. 2. Pilatos é o demônio da mente, este sempre lava as mãos e continuará a fazê-lo. 3. Caifás é o demônio da má vontade, é desobediente e nunca faz a vontade do Pai. Temos de fazer a vontade do Pai, tanto aqui como nos mundos internos.
Os adormecidos devem fazer a vontade do Pai e esta faz-se com o reto pensar, o reto sentir, o reto atuar. Se fazemos algo incorreto, então não é a vontade do Pai. Concluindo, deve eliminar-se tudo, que dentro de nós não fique qualquer elemento subjetivo para ficarmos em espírito puro, tal qual Gautama, o Buda, e por isso é chamado o Grande Iluminado. Para se chegar a estas alturas é preciso pagar o respectivo preço e este é a própria vida. As vaidades do mundo devem ser esquecidas e dedicar-se à grande obra, a trabalhar, trabalhar e trabalhar até o conseguir. Isto não é uma questão de evolução ou involução, estas são duas leis cósmicas da natureza. Tem de se fabricar os corpos solares e dissolver o ego. Eu falo-vos por experiência própria, não por meras teorias. Conheço os mistérios egípcios, os mistérios tibetanos, os mistérios da Lemúria porque estive no continente Mu. Conheço os mistérios hiperbóreos. Se explicarmos o caminho é para que o sigam. Somente é possível ensinar, com idoneidade. Síntese. Samael Aunveor, o autêntico e legítimo avatar da nova era de Aquário, declaro que todas as ciências do universo se reduzem à cabala e à alquimia. Aquele que quiser ser mago, tem de ser alquimista e cabalista. Há magos negros que ensinam aos discípulos uma magia sexual negativa, durante a qual ejaculam o licor seminal. Esses cultos fálicos foram praticados pelos malvados magos negros cananeus e pelos feiticeiros de Cartago, Tiro e de Sidom. Também o praticaram os magos negros lêmures atlantes para se agraciarem com os demônios. Essas cidades foram reduzidas a pó e todos esses malvados caíram no abismo. Quando o homem derrama o sêmen, recolhe dos mundos submergidos milhões de átomos demoníacos que infectam o nosso cordão bramânico e nos afunda dentro dos nossos próprios infernos atômicos. O mesmo sucede com a mulher, se esta chega ao orgasmo. Com a magia sexual, os 3 alentos do Akasha puro ficam reforçados. Mas se o homem ejacula o sêmen, esses 3 alentos farão descer a Kundalini para baixo, para os infernos atômicos do homem. Essa é a cauda de Satã. Nenhum discípulo deve derramar, nem sequer uma só gota de sêmen. Aqui lhes entrego, a toda a humanidade, a chave de todos os impérios do céu e da terra, porque não quero ver mais este triste formigueiro humano sofrendo tanto.